Programa Um Novo Olhar. Olá, para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro. Tema bom, hein, gente? Tema bom. Posso falar para vocês, com a turma que eu tô aqui, a galera tá animada para falar sobre esse tema, porque é um tema gostoso. Então, eu, Fernanda Malaquias, hoje estarei tendo o prazer de dividir esse espaço com essas duas, Alexandra Grassini e Michele Rosseto. Bem-vinda, meninas. E boa tarde, Ale. Tudo bem? Tá animada para esse tema? Boa tarde. Nossa, esse tema acho que é super interessante, ainda mais numa semana em que dois brancos nos Estados Unidos fecharam, então a gente entendeu qual é essa nossa relação com o dinheiro, como ganhar dinheiro, né? E aí já fica uma pergunta, aí, uma provocação: será que ganhar dinheiro é o verbo certo para a gente usar no nosso dia a dia? Tem o tema que hoje promete, viu? Ai, ai, ai. Gente, a Ale já iniciou jogando uma reflexão, hein? Ai, meu Deus. Boa tarde, Mi. Tudo bem? Como que você também tá com esse tema imperdível hoje? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Alexandre, e a todos que estão nos ouvindo. Eu já estou super animada. Para quem não está me vendo aqui, eu já estou de amarelo, porque eu falei, bom, vamos falar de dinheiro. Já vim, já coloquei uma blusinha amarela, porque, né? Ouro, muito ouro. Vamos falar hoje, então, desse tema. Gostei, hein, Ale? Já estou curiosa aqui para saber se a gente está usando o verbo certo. Será que é ganhar dinheiro, Fernanda? Pois é, gente. Eu também, viu? Confesso pra você, Mi, que eu tô fazendo dupla sertaneja com você, porque eu também coloquei um amarelo. Não foi muito intencional, mas sempre quando a gente olha para amarelo, remete ao dinheiro, né? Mas eu acho que, ó, pra gente começar a aquecer, para aquecermos aqui juntas, meninas, tem um dado que eu também gostaria de colocar, só para a gente dar um pouco de contexto, que de acordo com CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 80% dos consumidores não conseguem pagar as dívidas e ficam deprimidos. Pois é, eu confesso para vocês que quando eu li isso, me veio uma reflexão. Será que é somente como a gente ganha o dinheiro, mas também como lidamos com esse dinheiro, né? Então, acho que fica um pouco disso para né, para aquecermos essa nossa conversa. E aí, Ale, até já gostaria de puxar você, porque como que você olha para essa situação? Como que a gente ganha e também tem uma relação saudável com o nosso dinheiro? Fernanda, muito interessante, né? Eu já fiz a provocação, né, com a questão do ganhar, porque há muitos anos, aqui no Instituto Evoluir, eu assisti um workshop que falava sobre dinheiro, sobre educação financeira, né? E uma das coisas que a palestrante abriu falando é que a gente fala, vou ganhar dinheiro, né? E ela fazia justamente essa provocação: a gente ganha dinheiro? É ganhar, o verbo ganhar, o que que ele significa? Ganhar, a gente ganha um presente, a gente ganha algo de bom do outro, né? Então, na verdade, quando a gente fala de questão de dinheiro, e a gente trazendo hoje uma visão sistêmica, eu acho que faz muito mais sentido, que é o dar e o receber. Então, se você está numa empresa, seja numa relação CLT, né, ou seja, você é registrado com carteira, ou você é uma pessoa jurídica que emite nota fiscal, você tem uma relação com as pessoas, você tem uma relação com a sua organização, onde você dá e recebe algo, né? E eu lembro que quando eu estava assistindo a palestra que falou esse ganhar dinheiro, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, não é que é verdade? Né? Então a gente dá energia, conhecimento, e a gente recebe em troca, né, a questão financeira. E quando a gente fala da relação saudável, e a gente vai falar um pouco disso hoje aqui também, já existem no mundo, né, inclusive aqui no Brasil, moedas sociais, o mundo está falando numa economia criativa, colaborativa, né, já tem muita gente falando disso aí para um futuro, né, tem futuristas
como a Lala é que o nome dela é bem difícil, tá? É Derenzelai. É um nome bem diferente, mas ela é futurista e ela, inclusive, ministra um curso que chama Fluxonomia 4D, que eu já fiz com ela, que ela fala disso, né? Criatividade, colaboração. Agora, no nosso dia a dia, é bem desafiador mesmo a gente olhar, porque depende, né, de como a gente olha para o dinheiro, para o valor das coisas, como é que a gente olha para o valor das coisas, né? Até a Fernanda que fez uma pesquisa para nós que está falando, né, sobre o valor das coisas. E você já percebeu que tem pessoas que às vezes preferem pagar muito mais caro num café, numa cafeteria gourmet, do que tomar um café na padaria da esquina, porque é aquele café que tem um aroma, ele é diferenciado, é um valor que a pessoa é importante. E aí entra também a educação financeira, vários fatores, né? Um bolo de muitos ingredientes. É sobre esses mares em relação ao dinheiro que a gente vai navegar hoje. Fernanda. Perfeito, Ale, perfeito. Olha, eu confesso para você que eu também fiquei reflexiva quando você colocou esse ponto, viu, Ale, sobre ganhar, a palavra ganhar, né? E às vezes também nós ouvimos muito, né? O receber também entra, né? Você não ganha, não só ganha, mas você também recebe, né? O dinheiro vem decorrente de alguma coisa, né? Então, também se encaixa o verbo receber, né? Olha, bom, gente, eu confesso para vocês que hoje eu vou aprender, viu? Eu vou aprender, meu Deus, formas diferentes para olhar para minhas finanças também. Bom, Mi, puxar para você, queria ouvir um pouquinho assim, como que é para você em relação a a importância do que a lei colocou, né? Da gente ter esse olhar mais saudável com o nosso dinheiro. Eu também adorei. Acho que muda, né, a nossa perspectiva quando você para de falar assim, eu vou ganhar dinheiro, não, eu vou receber dinheiro. A partir do momento que a gente entende o dinheiro como uma energia que circula, né, uma energia que permeia e que é saber como é que você usa, faz um bom uso dessa energia. Então, para mim, a palavra é ressignificar a relação com o dinheiro, né? A gente vai falar um pouquinho mais também, mais para frente, a gente vai trazer algumas crenças em relação ao dinheiro e fazer, né, essa ressignificação. Então, eu já comecei aqui com essa provocação da lei, que eu achei bem legal, de falar, não, a gente não ganha dinheiro, a gente recebe o dinheiro, porque é o equilíbrio do dar e receber mesmo, né? Você está colocando ali seu tempo, você está colocando a sua energia em algo e aí você recebe por isso. Então, quando tem essa perspectiva, já ressignifica bastante a relação com o dinheiro e a relação fica mais saudável. Eu vou até trazer um exemplo pessoal do que acontecia bastante comigo, né? Eu já tive, e até, Fê, a hora que você falou assim, 80%, né, uma pesquisa, 80% de consumidores que não conseguem pagar suas dívidas, que ficam deprimidos, né? Eu já estive numa situação também, né, financeira, assim, de me embananar com cartão, juros de cartão, enfim, foi uma show de horror, assim, de financeiramente falando. E aí eu tive que me trabalhar para fazer essa ressignificação com o dinheiro, né? E não era que eu ganhava, eu não guardava dinheiro, eu não tinha o hábito de guardar, então eu era mais nova, né? Quando eu estava ali na faixa de 25, 24, 25 anos, não tinha essa educação financeira, né? Por mais que os meus pais tentavam trazer, eu não tinha isso comigo. E a gente também não teve na escola, né? Não tem educação financeira na escola. A gente vai falar sobre isso também, que acho que é uma coisa muito importante de já ir trazendo essa noção financeira, mas eu fiquei muito deprimida por conta de dinheiro, assim, de não conseguir pagar, né, de não conseguir honrar. E aí eu precisei pedir ajuda para minha mãe me ajudou naquela época, muitos anos atrás, aí conseguiu estabilizar. Foi uma lição que eu aprendi, né, e agora eu consigo me organizar melhor
financeiramente. E aí tudo vai para objetivos que você tem também, né? Então eu comecei a investir o meu dinheiro em um objetivo que foi de construir a minha casa. Então muitas vezes eu não tinha dinheiro para fazer um monte de coisa, né? Quando eu comecei a construir a casa que eu moro hoje, todo o dinheiro que eu ganhava ia para essa obra. Então foi uma escolha que eu fiz. Eu falei, não, eu vou ter que me organizar aqui porque eu estou com esse objetivo de construir a minha casa. Então eu recebia convites, né? Ah, vamos sair, vamos jantar, vamos para a festa não sei do quê, vamos no show. Não, não posso. Não, eu estou com dinheiro ali, ó, para isso, eu estou investindo nisso. Então essa relação, a hora que você vê para onde está indo o seu dinheiro, para um objetivo, para suas metas, para mim, né, foi uma relação que que me tranquilizou e que me trouxe mais calma. Eu falei, não, eu estou ressignificando a minha relação com o dinheiro, o meu dinheiro ele está sendo investido nisso aqui, por mais que eu tenha que fazer escolhas, não dá para ir nesse show, não dá para ir nessa festa, mas eu estou direcionando o meu dinheiro para tal coisa. Então isso foi muito importante acontecer, né? Foi um aprendizado muito bom na minha vida para mudar. Então ressignificar essa relação que tem com o dinheiro para tornar isso mais saudável e saber que vai ter momentos ali de aperto, mas como diz, né, Chico Xavier, tudo passa se você se organiza, se você tem calma, né, tudo passa, você consegue. Então, para quem tiver nos ouvindo agora em situações difíceis financeiramente, confia, né? Se organiza, vamos trazer aqui algumas dicas importantes também de ressignificar crenças para que você possa respirar e falar, não, existe aqui alguns caminhos possíveis para eu conseguir ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Acho que é isso, Fê, para começar. Nossa, que interessante, Michele. Acho que é bem bacana isso que você trouxe, né, sobre a ressignificação de crenças, de ideias, de situações, né, às vezes que geram traumas. Eu confesso para vocês que eu vivi também uma situação assim, mas em relação a uma crença. E agora nós vamos entrar no campo da crença, até colocar para ler, mas antes eu gostaria de compartilhar isso que eu vivi. Tem uma crença que foi muito falada, né, por um tempo, hoje está sendo bem menos comentado aqui na minha casa, mas por um tempo eu ouvia muito, toma cuidado, dinheiro que vem fácil vai fácil, vigia. Nossa, eu ouvia muito, gente. Eu via muito isso. Meus pais, minha mãe, meu pai, minhas tias. Fê, toma cuidado, pelo amor de Deus. Sempre tenha em mente quando você começar a trabalhar, dinheiro que vem fácil vai muito fácil. Toma cuidado. Então, eu confesso para vocês que quando eu comecei a trabalhar, saindo do meu ensino médio, eu tinha 17 anos. Meu primeiro emprego foi com 17 anos. Quando eu peguei o dinheiro na minha mão, eu não tinha muito, sabe, consciência de uso, essa questão da educação financeira que mais para frente nós vamos entrar. Eu não pensava muito. Na verdade, acho que eu estava tão presa naquela ideia de ter muito cuidado com tudo que eu não usufruía do dinheiro, sabe? Assim, porque a energia do dinheiro também está a serviço de um prazer, né? Às vezes de oferecer um conforto, né? Enfim, algo gostoso que você tem vontade de comprar para você, que você almeja. E eu não tinha muito essa consciência. Foi depois de um tempo que eu falei, nossa, gente, peraí, acho que eu tenho que fazer alguns trabalhos de crença. Acho que eu tenho que fazer alguns trabalhos de crença. E vou falar para você, Ale, já passando a bola para você, a fala, que eu gostaria de ouvir você um pouquinho falar como que essas crenças assim impactam, né, na nossa maneira de se relacionar com dinheiro. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que tem algumas crenças eu não conheço. Eu vou falar pelo menos duas para ver se vocês conhecem, tá, gente? Olha, tem uma que fala que é colocar moedinhas e arroz cru atrás de um Buda. Eu não conheço. Colocar notas de dinheiro embaixo do prato de nhoque. Essa eu também não conheço. Essa foi nova, essa foi muito nova, gente. A última, para fechar aí, Ale, passar para você.
nunca passar o sauleiro diretamente para a mão de alguém. Pois é, gente, eu não conheço também, mas são crenças que estão relacionadas quando o assunto é dinheiro. Então, Ale, qual é a importância da gente trabalhar bem e olhar com carinho para essas crenças, para elas não influenciarem tanto na nossa maneira de lidar com o nosso dinheiro? Nossa, muito interessante, Fernanda. Não conheço todas. A do nhoque, tem um restaurante famoso aqui em São Paulo, que eu cheguei, ele teve uma época que tinha uma campanha que eles davam $1. Então, todo dia 29, né, quando você ia comer o nhoque, que era considerado o dia do nhoque, você ganhava $1. E é interessante a questão do saleiro, né? Por que o sal, né? Porque o sal, na verdade, na Roma antiga, ele era utilizado como moeda. Ele era uma moeda, o sal. Então é interessante, né, que hoje tem aí rituais ou crenças a respeito aí utilizadas com o sal, né? É interessante, né, que quando a gente fala de crenças, e lembrando que as crenças a gente aprende, né, em casa, começa em casa com o que a gente escuta dos nossos pais, dos nossos familiares, o que depois a gente aprende na comunidade. E teve uma coisa que eu li aqui que eu achei tão interessante, né? Que estava dizendo assim, que geralmente quando a gente ouve falar de dinheiro na família, é motivo de briga. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha lá, crise financeira, né? Faltou dinheiro em casa. Não disse que quando a gente tem crises no casamento, geralmente é por causa de dinheiro? E aí eu fiquei pensando, então imagina as crianças, né? Quando crianças que estão aprendendo, entendendo, vendo os pais brigarem, ou porque a mãe gastou muito, né? Até hoje tem as brincadeiras, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, né, da mulher que entra em casa escondendo as sacolas de compra da liquidação. Ela entra escondendo, né? Tudo bem, vai, gente, que não ouçam, que algumas pessoas não ouçam esse programa, quem nunca, né? Já fiz isso. Esconder uma sacolinha ali, outra ali, né? Porque às vezes a gente não resiste a uma liquidação. Então, as crenças, elas são verdades que a gente vai aprendendo, né? Em relação ao dinheiro, tem. O dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em árvore, né? E a gente vai internalizando isso e contando também, se a gente olhar numa visão sistêmica, antepassados nossos que vieram de situações de guerra, situações de escassez para o Brasil, né? E aqui tiveram que lutar muito, né, para conquistar moradia, é, comida, o essencial, o básico, né? Só olhar tudo o que aconteceu na nossa história brasileira, né? Então, nós temos também registrado, né, no nosso DNA, no nosso campo, essas informações, né, essas memórias, né? Então, a gente vai lidando com um dinheiro que parece que dá medo, se ganha. Tem uma crença que o pessoal fala assim, todo mundo que é rico é arrogante. Aí você começa a olhar e achar que todo mundo que tem dinheiro é arrogante, né? Isso, né? E é assim, não é uma verdade. Então, assim, a gente olhar para o que a gente aprendeu, né? Então, se a gente agora parar aqui, você que está nos escutando, parar e pensar quais foram as 3 coisas que você aprendeu com a sua mãe sobre dinheiro. Pensa aí. Quais foram os 3 aprendizados que você teve com o seu pai? E o que você viu na sua família, na sua cultura? Né? De cada cultura a gente tem ensinamentos diferentes. Então, olha a que cultura que você pertence, é originária, né? Se é brasileira mesmo, se é oriental, qual é a sua origem, né, cultural, e aí vai se percebendo, né, quais são os aprendizados, o que você aprendeu, o que você pensa sobre dinheiro. Isso pode ser uma crença que hoje, de alguma forma, ela está te limitando, né? E aí tem uma outra coisa também, porque na crença a gente tem a crença limitante e tem a crença fortalecedora, que tem aquela pessoa também que acredita que tudo que ela vai fazer, ela vai receber em troca um bom dinheiro, que tudo vai dar certo. E isso pode, né, trazer energia e força para ela também, né? E só para finalizar essa parte, né, enquanto eu escutava a Michelle, falando da infância, eu lembrei que quando eu tinha, assim, uns 8 anos de idade,
todo o dinheiro, toda a notinha, moeda, dinheiro, gente, achava dinheiro pela casa, eu pegava para mim, eu achava, né, tipo assim, eu vou poupar, né, gente, tá por aí. E eu pegava, e aí eu não sei o que que se passava na mente da pessoa aqui, que eu ia para a escola, e eram aquelas carteiras antigas, né, que elas tinham uma parte embaixo para você colocar o caderno, né, então elas tinham uma para quem hoje estuda com carteiras modernas, no passado, é como se fosse uma gaveta, né? Mas era aberta. E eu pegava todo esse dinheiro e jogava lá. E os meus amigos falavam assim, gente, mas o que, que é isso? A Alexandra está com um monte de dinheiro embaixo da carteira. E eu achava que era ali no banco. Eu chegava lá, e aí depois eu passava na cantina e comprava todas as balas de framboesa que vocês possam imaginar na vida. Todas. Eu acabava com o estoque das balinhas de framboesa da cantina da escola, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, nossa, né? Já era uma cultura, né? De meio de falta, de medo, né? Algum registro eu já tinha ali de falta de dinheiro, porque eu pegava tudo que eu via e eu queria o quê? Reter, guardar, né? Então eu lembrei dessa história, eu achei bastante interessante, porque essa história eu nunca tinha contado aqui. Ale, ai, Ale, isso é demais. Mas, Ale, confesso que enquanto eu estava ouvindo você, me remeteu um ponto, assim, da importância de pararmos agora, vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, de fazer essa autorreflexão, né? Como que era na minha família? Que nem a Ale falou. Como que era com meus pais? O que que eles passavam sobre o dinheiro? Como era falado o dinheiro dentro da família? Porque também isso, quando você falou de briga, tá, né, interligado às vezes, nossa, realmente, gente, são casos vividos, né? Nós vemos isso. Então, acho que só me gerou esse ponto, assim, de autorreflexão, sabe? Enquanto nós estamos falando, já vai fazendo uma autorreflexão, né? Muito bem, Mi. Agora, a lei colocou um pouquinho essa questão das crenças, mas quais outros fatores que também influenciam quando nós falamos nosso olhar perante o dinheiro, a nossa relação com ele? Muito bom. Gente, eu fico lembrando das crenças aqui, né? Outro dia eu ouvi, tinha uma que falava até numa novela, né? Dinheiro não aceita desaforo. Vocês já ouviram essa também? Tem isso, né? Dinheiro não aceita desaforo, cuidado. Só para entrar aí na lista, tá? Das frases. Mas, Fê, são vários fatores, né? Eu acho que um principal é a questão da cultura social. Eu achei bem legal aqui a pesquisa que você trouxe do relatório do sistema previdenciário, e se a gente for pensar, né, 90% das pessoas com mais de 25 anos não pensa em poupar dinheiro para se aposentar, né? Ainda está lá, faz 25 anos, 26 vai demorar ainda para se aposentar, acaba nem pensando nisso. Então, acho que tem esse fator dessa cultura social que a gente vive, né? Que 90% não tem esse objetivo de poupar para aposentadoria e 67% não poupa de jeito nenhum, para nada, né? Não pensa no futuro. E hoje, eu acho que a gente tem um ganho também hoje em relação a isso, porque hoje existem várias formas de você poupar e investir, né? Você pode investir em ações, tem gente que investe em fundos imobiliários, investe na bolsa, enfim, você tem um- muito mais opções hoje do que antigamente, que era mais só na poupança, né? E talvez por isso que é importante ter mais essa educação financeira mesmo, ir atrás, e a internet tem muito conteúdo sobre isso, de como você pode investir melhor, de como que você pode guardar dinheiro, poupar. Então é bem legal também seguir, às vezes, algumas pessoas e pessoas confiáveis. É importante também ter um filtro, porque ao mesmo tempo que tem muitas opções, também tem muita gente dando muito golpe, né? Esses dias, recentemente, até ouvi aí dessa questão dos jogadores do Palmeiras que levaram também um golpe, foram investir
em criptomoedas e levou um golpe. Então, esse cuidado também, né, a seriedade de investir com bastante consciência, poupar dinheiro com consciência, né, para que exatamente você quer e estabelecer objetivos. Então, isso é muito importante dentro da educação financeira. E aí, um outro fator, né, além dessa cultura social, um outro fator que eu vejo é o padrão familiar mesmo, né? Então, buscar lá atrás, tentar saber também um pouco da história dos seus pais, como que era a relação do dinheiro com seus pais, com seus avós, né? O que que acontecia ali, quais eram as dinâmicas de dinheiro deles, para você também poder entender se você está repetindo algum padrão hoje, que vem de lá de trás, e algum padrão que não está sendo tão saudável, e agora você tem a oportunidade de olhar para isso, de ter essa tomada de consciência e ressignificar, né? Fazer diferente do que os seus pais fizeram, do que os seus avós também fizeram. Então, é legal resgatar, né, essa história do padrão familiar, porque a gente vê mesmo que às vezes, né, pais que tinham muitas dívidas, hoje os filhos acabam tendo também. Então, como é que você pode ressignificar isso? E da mesma forma, pais que poupavam bastante, que investiam, que se preocupavam em investir, em poupar dinheiro, hoje os filhos acabam tendo uma consciência maior também financeira. Então, é interessante ir resgatar nessas histórias e identificar. Será que você está repetindo algum padrão? O que que aconteceu ali atrás que você pode hoje fazer diferente? Como eu falei, né, para vocês dessa história, às vezes quando eu estava nessa época que eu estava construindo, e foram anos, né, construindo, porque é muito dinheiro, então tudo que eu ganhava ia para a obra. Então, às vezes me dava, né, um pouco de angústia, eu falava, gente, não sobra dinheiro para nada, não fazia nada, né? O dinheiro, o salário inteirinho ia para construção e foi por anos assim, né? Mas eu me conectava com o meu objetivo, né? Eu tô com um objetivo aqui e aquilo me fortalecia para, né, eu continuar a seguir. Então é importante também definir, né, algumas metas aí do que você busca financeiramente. Fê, acho que é. Perfeito, Mi. Uau. Acho que, gente, estamos falando aqui de várias coisas realmente importantes e essenciais para caminharmos, né, na direção da educação financeira. Acho que é isso, né? Reconhecer todos esses pontos fazem que flua, né, a nossa relação com o dinheiro, fique mais leve, mais, enfim. Gente, agora, Ale, vamos puxar um pouquinho para a parte das emoções, vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque nós sabemos, né? Tem dois polos. A priori, vamos pensar em dois polos. Tem o polo da euforia, que é aquela emoção intensa, né? De alegria. E aí, muitas das vezes, você acaba fazendo coisas que não estava planejado. Você nem pensa, sabe, sequestro emocional? Você nem pensa no que vai fazer e simplesmente faz. Mas também tem um outro polo que nós conversamos aqui, né? A questão até que a Mi trouxe, eu também trouxe no início, o quanto o cenário, quando nós nos deparamos com uma dívida muito extensa, gera também um sentimento né, deprimido, gera algo não muito positivo, né? Uma emoção não muito positiva. Então, falando aí, Ale, um pouco das nossas emoções, como elas podem influenciar nas nossas escolhas financeiras? Isso é super importante, né? Pode muito influenciar, né? Se 95%, né, das nossas escolhas por compras, né, muitas vezes são subconscientes, né, não é consciente, né? Então a gente acha, na verdade, que hoje a gente está, no controle das coisas que nós compramos e consumimos, né? Tem aquele documentário Dilema das Redes, que ele é incrível, porque ele vai mostrando, né, como é que os algoritmos mapeiam o perfil de cada um de nós. Gente, é só você colocar lá, pesquisa lá, sei lá, viagem para Campos do Jordão. Gente, nunca mais você vai parar de receber
hotel, tudo de Campos do Jordão, né? O algoritmo descobre que você, né, se você pesquisou um tênis, um computador, então assim, as nossas compras hoje, né, então relacionada à questão emocional, a gente vai recebendo, né, no nosso celular, no nosso computador, o tempo todo, mídias, né, que estão sendo direcionadas para nós. Então, tem ali computadores que estão mapeando o nosso perfil comportamental e estão, de alguma forma, direcionando a gente as compras que a gente faz. Então, né, eu lembro muito daquele filme, né, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, né, que é a história de uma moça que ela compra, 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 aí tem uma hora, tem uma cena, gente, engraçadíssima, que ela congela o cartão de crédito, ela congela, ela fala, o último, né, porque ela tinha uns 15 cartões, então, e era aquela euforia, como a Fernanda falou, era aquela... E quem de nós aqui já não passou por um momento que parece que precisa muito de algo, precisa muito, você precisa comprar aquilo, né? E depois, quando você compra, você chega em casa, você olha, dali uma semana, você fala, mas o que que você está fazendo aqui? Quem foi que trouxe isso para minha casa, né? O Leandro Carnal, nas palestras dele, ele diz, né, que quando a gente consome algo novo, às vezes até uma obra de arte, você quer muito aquilo. Só que aí você coloca na parede, você nota ela na primeira semana da sua vida. Depois você passa por ela, você nem nota mais que ela está ali na sua parede, né? Aquilo vira algo comum. Então, falando de emoções, muitas vezes, né, o vazio, uma dor, né? E esse sentimento, né, da compra, do impulso pela compra, acabam de alguma forma, naquele momento, né, nutrindo aquele vazio, mas é muito momentâneo, porque é na hora da compra, é na hora que você passou uma hora, passou o dia seguinte, e principalmente quando chega a fatura do cartão de crédito, tem esse, né, se você teve muitos vazios emocionais durante o mês, pode ser que você tenha ali uma grande crise emocional, né? No dia que chegar o cartão de crédito, inclusive no. É tão engraçado nesse filme da Beck Bloom, porque ela tem uma cena também que ela recebe a fatura do cartão de crédito e ela fala: gente, roubaram meu cartão. Aí ela fala, nossa, mas aonde? Olha, loja verde, não sei o que, não fui eu que comprei. Aí ela fica lembrando, ela fala, ai, eu lembrei, eu comprei sim umas, né, umas essências, porque eu fiquei com pena da vendedora. Aí ela vai lembrando que ela realizou compras, né? Então, esse fluxo, né? Dinheiro é energia. Então, esse fluxo, né? Do ir, do vir, né? Do receber, do poupar, do gastar, do doar. Então, né? Essa dinâmica tem que estar muito, é, muito clara na nossa vida, né? E a gente realmente se vê que não está conseguindo buscar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa ela quer, ela tem a intenção, mas ela não consegue sozinha, né? Dar conta de entender o que está acontecendo, às vezes pode se transformar até numa compulsão. Então, assim, entender o que está acontecendo e quando vê que realmente não está dando conta, buscar uma ajuda profissional e entender, né, essas questões emocionais que estão ali de alguma forma direcionando a pessoa para muitas compras, né? Perfeito, Ale, perfeito. Ó, eu vou puxar o gancho, já que você colocou, né, nessa última fala sobre ajuda profissional. E vou falar, gente, que realmente concordo com a Lê, é super importante. Se você vê que acentuou bem, está muito presente essa questão na sua vida, procure ajuda profissional, porque às vezes, de uma coisa que parece ser simples, né? Hoje nós falamos de crenças, de questão da cultura, da família, então é interessante analisar. E o Instituto Evoluir é um espaço que pode te acolher para isso, né? E dar todo o suporte para essa ajuda. Então, eu vou aproveitar para falar da nossa parceria, né? A parceria que nós, no Instituto Evoluir, temos com a FEAL. E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto. Então, fica o convite, novamente, para vocês conhecerem todos os serviços que o Instituto oferece, né? Basta entrar no site www.institutoevoluir.com.br. Lá vocês dão uma olhadinha,
e nós estamos à disposição a serviço para isso, para oferecer essa ajuda. E eu vou aproveitar aqui também esse nosso espaço para falar e fazer um convite para vocês, né, que gostam de acompanhar a nossa programação aqui da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, né, para nos ajudar a manter viva e forte essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas, né? E aí você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, que o número é 11 97261 0272. Repetindo, 11 97261 0272. De maneira segura e tranquila. Mas se você se perguntar, Fernanda, eu gostaria de ir além da contribuição do Pix. É possível? É possível. Você pode, então, entrar no site da Fundação Espírita André Luiz, que é feal.colabore.org, e lá você vai ter, logo de cara, quando você entra no site, você tem todas as informações para se tornar um sócio. Legal? Então, vamos juntos, não perca tempo e sigamos na caminhada. Meninas, agora nós estamos chegando no finalzinho da nossa conversa e eu gostaria já de puxar a perspectiva do o olhar do espiritismo. Então, Mi, como que nós podemos, como que o espiritismo, na verdade, auxilia em relação à educação financeira, em relação à nossa relação com o dinheiro? Como que é isso? Muito legal, Fê. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 814. E aí Kardec pergunta, né? Por que que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E aí a resposta que os espíritos dão é para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, o dinheiro ele não é ruim. Ele é, como eu falei no começo, ele é uma energia e tudo vai depender de como que você utiliza. Então, no espiritismo também, né? Uns vão ter mais riquezas, então vamos ver como é que você vai evoluir moralmente, né, com muito dinheiro. Da mesma forma que outros que não têm, como é que você também continua, segue na sua caminhada de evolução. E tudo está dentro dessa programação divina que nós temos, né? Então, o dinheiro, ele é positivo e ele tem que ser visto como um instrumento de geração de bem-estar, né, que auxilia na construção de um futuro para os indivíduos, né, melhora as condições. Então, como que você faz um bom uso dessa energia, um uso correto, um uso equilibrado? Então, para mim, assim, eu não vejo, né, hoje, depois, como eu falei, né, a história que eu contei, eu ressignifiquei bastante a relação com o dinheiro, né? Acredito mesmo nessa frase, né, do dinheiro não aceita desaforo. Acho que é importante a gente pensar mesmo nisso, né, para esse uso correto e esse uso equilibrado. E como você que tem mais que hoje pode, né, contribuir financeiramente, mas como é que você usa mesmo essa energia do dinheiro para grandes obras sociais? É tão legal quando a gente vê, né, pessoas com maior riqueza, fazendo bem, ajudando o próximo, né, com muitas ações sociais de caridade, doações, né, quando acontece aí grandes tragédias, igual foi tão bonito ver a mobilização das pessoas em prol do que aconteceu recentemente no litoral norte, né, e não só pessoas que têm muito dinheiro, mas pessoas que também não tinham nada e querem contribuir de alguma forma, né, ajuda de alguma forma. Então, às vezes você fala assim, mas eu vou dar R$ 10. Mas, gente, esses R$ 10 para aquela pessoa, ele é muito importante. Se cada um der um pouquinho, né, a ajuda é grande. Então, essa relação com o dinheiro, essa relação espiritual com o dinheiro também, é importante a gente ter
tem em mente, sabendo que faz parte aí da nossa programação divina e evolução também, Fernanda. Que legal, Mi, que legal. O que para nós, né, pode ser muito para o outro, pode ser pouco, né? Então, bacana isso, assim, de ter um novo olhar. Acho que é isso. Esse programa está gerando novos olhares. Muito bem, Ale. Eu sei que Chico Xavier tem um texto que ele fala sobre as fases da nossa vida e o dinheiro. Ele traz algumas relações. Como que é isso, Ale? O dinheiro se relaciona com as fases da nossa vida para o espiritismo também? Nossa, com certeza, né? Acho que a Michelle já um pouco fez aí uma introdução, né? Porque o dinheiro, ele pode ser fraternidade, né? Acendendo o estímulo no coração das pessoas, ele pode ser progresso, contribuindo, né, para a evolução das cidades, né? Dos países, né? Então, ele pode ser progresso, ele pode ser fraternidade, ele pode ser muita coisa boa também, né? Então, é a forma como você se relaciona, né? E aí eu fiquei pensando também, né, para fechar, que tudo é transitório. E a questão do dinheiro, ele é energia, né? E ele existe aqui no planeta Terra, mas vamos lembrar, se lá em Roma se usava o sal, hoje em dia tem comunidades que usam moedas sociais, né, como Buca e Maricá. Isso vem surgindo também e ele é transitório aqui, né, para nós, porque nós estamos aqui, nós também estamos passando, então que cada um possa ter consciência, fazer bom uso e permitir que essa energia circule. Eu acho que é isso que é importante. Que demais, Ale, que demais. Nossa, adorei essa relação com o progresso. Bom, gente, meninas, Ale, Michele, obrigada de verdade pela companhia nessa tarde. Foi muito gostoso falar sobre o dinheiro. Obrigada a todos vocês pela audiência aqui todas as quartas, que nos acompanharam até aqui. Eu quero agradecer também a equipe de produção do nosso programa, Um Novo Olhar, que, olha, o suporte assim é gigantesco. Obrigada, então, Gina, Rogério Palma, Jefferson Carvalho, obrigada a todos, Thaís Cabenguele. E meninas, um minutinho para a gente fechar, quero passar a palavra para vocês. Michele, Eu também agradeço muito, gente, que possamos ter aí uma boa consciência financeira, com equilíbrio, ressignificando energia. E lembrando, hein, gente, ó, o Instituto Evoluir, de segunda a sábado, constelação familiar. Então, se você quer ressignificar, vem muitos casos, né? Trabalhar também essa consciência financeira, e só de você assistir e participar, você já acaba se trabalhando também. Então, vem na Rua Fernandes Pinheiro, 295, de segunda a sábado. Constelação familiar também, para você ressignificar a sua relação com o dinheiro. Obrigada, viu, Fê? Obrigada a todos, obrigada, Alê, foi excelente. obrigada, Mi. Ale, Que cada um de nós possamos ter a sabedoria, né, de entender o desenho do dinheiro na nossa vida, lembrando que muitas vezes a gente assume responsabilidades antes, né, de vir para cá. Então, que a gente entenda, né, a nossa missão, nossa relação com o dinheiro, para que a gente tenha sabedoria de colocar ele a serviço, né, do progresso e da nossa evolução também. Então, um beijo a todos e muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. obrigada, pessoal, e até a próxima. Você acompanhou Um Novo Olhar.